Somente Cristo, solos Christus. A teologia reformada afirma que a Escritura, a graça e a fé, todas elas enfatizam que a salvação é somente por meio de Cristo, ou seja, Cristo é o único Salvador, como diz também em Atos 4:12. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé protestante. Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia, significando que o que Cristo é e o que ele fez em sua morte e ressurreição é o conteúdo fundamental da Escritura. As 67 teses que Zwinglio escreveu em 1527 enfatizavam este ponto mais firmemente do que as 95 teses de Lutero, escritas 16 anos antes. Por exemplo, Zwinglio disse em sua segunda tese: a essência do Evangelho é que nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, tornou conhecida a nós a vontade de seu Pai Celestial e nos redimiu por meio de sua inocência da morte eterna e nos reconciliou com Deus. A terceira tese continua: portanto, Cristo é o único caminho de salvação para todos que foram, são e serão salvos. E a quarta tese diz: quem procura ou mostra qualquer outro caminho comete erro. Sim, é um assassino de almas e ladrão. Zwinglio prosseguiu dizendo: Cristo é o cabeça de todos os crentes, que são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto, na tese 7. Cristo é o único mediador entre Deus e nós, na tese 19. Cristo é a nossa justiça, na tese 22. Somente Deus perdoa pecados unicamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, na tese 50. Todos os superiores espirituais devem se arrepender sem demora e estabelecer somente a cruz de Cristo, pois do contrário perecerão, visto que o machado já está posto à raiz das árvores. Tese 65. Nas palavras de Zwinglio, vemos que nossos ancestrais reformados proclamaram com ousadia a salvação somente por meio de Cristo. Solos Christus. A vida está somente em Cristo, e fora dele existe apenas morte, eles disseram. A justiça de Deus pode ser satisfeita apenas mediante a obediência de Cristo. Sem Cristo, Deus é um fogo eterno, consumidor. Em Cristo, ele é um Pai gracioso. Sem Cristo, não podemos fazer nada nele. Podemos fazer todas as coisas. A justiça de Cristo não pode exaurir-se, como disse Lutero. Não podemos abranger ou exaurir a Cristo, o justo eterno, com um único sermão ou pensamento. Aprender e apreciá-lo é uma lição eterna, que não poderemos terminar nesta ou na vida por vir. Somente Cristo é e pode dar a salvação. Em Romanos 1 e 2, Paulo deixou claro que, embora haja uma manifestação de Deus fora de sua obra de salvação em Cristo, nenhuma quantidade de teologia natural pode unir Deus e o homem. A união com Cristo é o único meio de salvação. Precisamos ouvir urgentemente os solos Cristos em nossos dias de teologia pluralistas que expressa um ponto de vista tão pobre das Escrituras. Como disse Dr. Karl Brechting, em nossa época há uma forte tendência, tanto na teologia católica como no protestante, de questionar a confissão cristã clássica de que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Muitos prosseguem, estão retornando a uma forma da antiga e falha abordagem cristológica do protestantismo liberal do século XIX, chamando-a nova quando ela é realmente nada mais do que uma Jesus-logia superficial e, no máximo, um ressurgimento da figura exposta pelo protestantismo liberal, de Jesus como um exemplo moral da classe média piedosa. O resultado final é que muitos hoje, como diz Neil Bird, disse tão admiravelmente sobre o antigo liberalismo teológico, proclamam e adoram Deus sem ira, que trouxe um homem sem pecado ao reino sem julgamento, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Hoje, o pós-modernismo vê a verdade como totalmente pluralista e relativista. Não há uma verdade absoluta universal em nenhuma área do conhecimento, nem mesmo na religião. O pós-modernismo são, por isso, céticos que rejeitam por completo qualquer conceito clássico da verdade.
As afirmações exclusivas de Cristo e do cristianismo são anátemas para eles, que não veem qualquer beleza em Cristo ou em sua obra extraordinária, para que o desejam. Nossos pais reformados, ao utilizarem uma perspectiva que pode ser rastreada até Eusébio de Cesareia, escritor do século IV, julgaram proveitoso pensar em Cristo como profeta, sacerdote e rei. A Confissão de Fé Batista de 1689, por exemplo, afirma nestes termos: Cristo, e somente Cristo, é adequado para ser mediador entre Deus e os homens. Ele é o profeta, sacerdote e rei da Igreja de Deus. Observamos então os tríceples ofícios de Cristo. Cristo, o profeta. Cristo é o profeta de que necessitamos para nos instruir nas coisas de Deus, para remover nossa cegueira e ignorância. O Catecismo de Heidelberg chama-o de o nosso maior profeta e mestre, que revelou-nos plenamente o secreto conselho e vontade de Deus concernente à nossa redenção. Cristo, o sacerdote. Cristo é como um sacerdote, um sumo sacerdote tremendamente necessário que, como diz o Catecismo de Heidelberg, por meio do sacrifício de seu corpo, redimiu-nos e faz contínua intercessão por nós diante do Pai. Na pergunta 31. Nas palavras da Confissão de Fé Batista de 1689, por causa de uma alienação de Deus e da imperfeição de nossa melhor adoração, precisamos do ofício sacerdotal de Cristo para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis a Ele. A Cristologia reformada insiste na mediação sacerdotal de Cristo. A salvação está somente em Cristo, porque há duas coisas que, não importando quão zelosamente tentemos, nunca podemos fazer, mas elas precisam ser feitas para que sejamos salvos. A primeira é satisfazer a justiça de Deus mediante a obediência à lei. Todos somos transgressores da lei, todos ficamos aquém da glória de Deus, portanto precisamos de alguém que obedeça à lei perfeitamente por nós, em pensamentos, palavras e ações. Jesus fez isso por 33 anos neste mundo, como nosso substituto. Ele obedeceu ativa e perfeitamente à lei. Ele mesmo perguntou: quem dentre vós me convence de pecado? João 8,46. A segunda coisa que nunca podemos fazer é pagar o preço de nossos pecados. O salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6,23. Física, espiritual e eterna. Somente Jesus pode comprimir a eternidade da pena do pecado em seu sofrimento e morte, na cruz do Calvário. Ele sofreu e morreu voluntariamente em favor de pecadores como nós. Hebreus 9,12. Pagando a penalidade do nosso pecado, expiando nossa culpa e livrando-nos do domínio do pecado, do poder do diabo e das consequências do pecado e da morte. Tudo isso para nos reconciliar como pecadores ímpios com Deus Santo, que fora ofendido. Este é certamente um tema central nos primeiros capítulos das epístolas de Paulo aos cristãos de Roma. Citando apenas um texto, em Romanos 5,10, lemos: quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Que reconciliação de preço elevado! Para garantir a eficácia da reconciliação, o sacerdote tinha de oferecer-se a si mesmo como sacrifício. Embora fôssemos inimigos de Deus, Cristo entregou sua vida por nós, espontânea e livremente, para realizar uma reconciliação eterna entre nós e seu Pai. Cristo como Rei. Finalmente, Cristo é o Rei de um domínio eterno espiritual, regendo-o por intermédio de seu Espírito Santo. E como tal, ele dá ordens que espera que sejam obedecidas. O primeiro mandamento que ele dá a todos os homens e a todas as mulheres é que atendam a chamada do Pai para que coloquem a sua fé nele. A primeira ordem do Evangelho, a pregação a respeito de Jesus, que revela o verdadeiro significado das Escrituras do Antigo Testamento, é esta: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, como dizem Atos 16:31. Todos os que exercem a obediência por fé, como Paulo a chama em Romanos 16:26, são súditos de Cristo e cidadãos plenos de seu reino. Cristo é o nosso Rei eterno, que nos governa por meio de sua palavra e de seu Espírito, que nos defende e nos preserva no gozo dessa salvação.
O Catecismo de Heidelberg, pergunta 31. Como tal, podemos concordar com João Calvino, quando ele diz: podemos atravessar pacientemente esta vida com sua miséria, frieza, desprezo, reprovações e outras aflições. Contentes com isto, o nosso Rei jamais nos deixará indigentes, mas suspirar as nossas necessidades até que, terminada a nossa guerra, sejamos chamados ao triunfo. A natureza de seu governo é tal que ele compartilha conosco tudo o que ele recebeu do Pai. Agora ele nos equipa e capacita com seu poder, nos adorna com a sua beleza e magnificência, nos enriquece com sua riqueza. Se você é um verdadeiro filho ou filha da Reforma, Cristo, em seu tríplice ofício como profeta, sacerdote e rei, significará tudo para você. O Evangelho é uma mensagem de solos Cristos, porque desde o começo até o fim está relacionado com o que Cristo é e o que ele realiza fora de nós, por nós, em nosso lugar. Você ama e vive solos Cristos? Você ama em sua pessoa os ofícios naturais e benefícios? Ele é o seu profeta que o ensina? O seu sacerdote que se deu em sacrifício e intercede por você e o abençoa? E o seu rei que o governa e o guia? Você tem aprendido a conhecer a Cristo de modo pessoal e experiencial como seu Salvador e Senhor? Você já aprendeu que ele é mais do que um exemplo que devemos imitar, mais do que um mártir heróico, mais do que um psicólogo que pode curar suas feridas interiores e mais do que um santo Cristo que lhe dá saúde e riquezas? Já aprendeu que em termos de salvação Jesus Cristo é tudo para você? Tudo. O músico do século XIX conduziu certa vez a 9ª Sinfonia de Beethoven com tanta magnificência que a audiência lhe deu uma ovação de pé, e comumente demorada. O maestro curvou o rosto, mas a audiência continuou aplaudindo. Por fim, ele retornou à orquestra e com uma voz severa disse: Cavaleiros, cavaleiros. Os membros da orquestra se esforçaram por entender. Alguém não corresponderá aos seus sinais? O que estava errado com o maestro? O maestro falou: Cavaleiros, eu não sou nada. Ele disse: Vocês não são nada, mas Beethoven é tudo. À medida que você atravessa os estágios da sua vida, em meio aos louvores de outros, tem sido dominado pelo verdadeiro compositor de sua vida, o Senhor Jesus Cristo. Ele é tanto divino compositor como divino músico, que por meio do seu espírito dá vida à sua composição decretada eternamente. Você tem visto em suas alegrias e tristezas que Cristo está dirigindo sua vida com tanto amor e compaixão, que você tem exclamado com admiração para outros: eu não sou nada e você não é nada, mas Jesus Cristo é tudo. Você pode dizer juntamente com Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Amém.